Salmo 91. Eu acho que é a primeira vez que vamos ler este salmo. Quem é que já alguma vez leu o Salmo 91? Eu vou ousar falar um bocadinho sobre o Salmo 91. E peço aos irmãos para não me baterem antes de acabar. Mas eu vou partilhar o que está no meu coração. Sem grandes comentários. Porque provavelmente é dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Eu creio também é provavelmente os salmos mais idolatrados ou supersticiosos de toda a Bíblia. Eu não sei se já entraram em algumas casas onde a Bíblia está aberta, assim, logo à entrada, e está onde? No Salmo 91. Um dia perguntei a alguém, então porquê que a Bíblia está aberta? Pastor, isto é para espantar os espíritos logo à entrada. Ok. Vou falar a sério. Sabe que quando nós abrimos no Salmo 91 e fica ali na estante, Deus abençoa a nossa casa. Isto é o que ele dizia, não sou eu que disse. Daí eu disse aos salmos mais idolatrantes. Mas vamos ler. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Provavelmente ele é dos salmos mais populares por causa das promessas que aqui são feitas. Deus livrará o justo, o que teme e o que busca a Deus. Eu não vou dizer onde está, mas segundo o que nós lemos, livrará de todos os males, todos os infortúnios, de todos os tropeços, de todas as calamidades, de todas as tragédias, de todas as doenças que acontecem neste mundo. Normalmente é assim que se interpreta o Salmo 91. Então, nos dias de hoje, a pessoa que teme a Deus viverá neste mundo, por exemplo, sem perder o emprego. A pessoa que teme a Deus viverá neste mundo sem ser assaltado. A pessoa que teme a Deus viverá neste mundo sem doenças. A pessoa que teme a Deus viverá neste mundo sem passar necessidades. A pessoa que teme a Deus viverá neste mundo sem inimigos. De acordo com a interpretação literal deste salmo. Qual é o problema? Porque vocês agora, nesta segunda parte que eu citei, já estão a olhar para mim com cara de caso.
Na primeira parte, amém. Na segunda parte, estão a olhar com cara de caso. E porquê? Porque o problema é que parece-me a mim que este tipo de interpretação não corresponde à realidade nos nossos dias e nas nossas vidas. Sim ou não? Mais ou menos. Há vezes que talvez sim, parece que Deus livra-nos de todo o mal, ou segundo o que interpretamos mal aqui. Mas há outros dias que parece que não. Poderíamos falar, por exemplo, de Jó. Jó, por exemplo, era um homem temente a Deus, justo, mas perdeu tudo o que tinha. Poderíamos falar sobre os mártires cristãos do primeiro século. Pessoas que, por causa da sua fé, por causa de fazerem de Jesus, de Deus, o seu refúgio, por causa de confiarem em Deus, diz que eles foram torturados, diz que eles tiveram os seus bens apreendidos, foram colocados em calabouços, literalmente foram jogados às feras e decapitados também. Dos 12 apóstolos, por exemplo, só João escapou. É isto que eu recitei agora. Poderíamos falar sobre João Batista. João Batista era um homem enviado por Deus, justo, santo, mas que morreu decapitado numa prisão por causa de um bêbado. Foi o rei Herodes que embebedou-se e cedeu ao capricho de uma prostituta. Mas isto aconteceu. Sim ou não? E poderíamos falar acerca de pessoas, homens e mulheres que nós conhecemos nas nossas vidas, que já passaram pelas nossas vidas. Ou eu poderia falar de pessoas que já passaram pela minha vida, pessoas fiéis, íntegros, honestos, tementes a Deus. Eu não sou mais fiel, nem mais temente a Deus, nem mais santo do que alguns deles que agora estão a passar pela minha cabeça. Mas não vou citar nomes. Que passaram por momentos bem complicados na sua vida. Que partiram para o Pai por causa de uma enfermidade. De esposas que perderam o seu marido. De filhos que perderam os pais, pais que perderam os seus filhos. E eram homens e mulheres tementes a Deus. E se vocês puxarem para a cabeça, conhecem algum de certeza. E eu não estou a dizer que Deus não nos livra nem nos protege. Não é nada disso que eu estou a falar. Mas há um facto que, quando nós interpretamos o Salmo 91, literalmente como eu estava a falar há pouco. Então, quando alguém passa por alguma destas calamidades que eu citei, nós justificamos com o pecado. Aquela pessoa pecou, fez alguma coisa de errado, alguma coisa está mal na vida daquela pessoa. Porque senão isto não teria acontecido. Isso é fácil dizer. Mas garanto-vos que há gente que passou por calamidades na vida. Era gente fiel a Deus. Gente santo. Gente íntegra. Gente que era um exemplo para os cristãos, para os não cristãos, para nós. E como é que nós vamos relacionar as promessas de Deus aqui feitas ou contidas com o facto de pessoas fiéis a Deus através da história e nos dias de hoje sofrerem esses infortúnios, ficarem doentes ou morrerem cedo, etc. Porque certamente não somos daquelas pessoas que acreditamos que quem fica doente é porque tem pecado.
Sim ou não? Se eu pensava, quer dizer que já lá vai. Para quem são estas promessas? Além de serem para nós, mas quando os salmos foram escritos, e quando diz aqui no versículo 1, 2, 9 e 12, pessoas que amam a Deus, que andam nos caminhos de Deus, que fazem de Deus o seu bem mais precioso. Há todas estas promessas, e eles foram escritos sobre a antiga aliança. E estas promessas aqui, elas eram dirigidas, e não estou a dizer que não são para nós, atenção, já lá vamos chegar, mas elas eram dirigidas especificamente para o povo de Israel, debaixo da antiga aliança. Israel era uma nação, Israel era um povo, tinha um rei, tinha limites territoriais, tinham leis. Israel tinha todas as características de uma nação como Portugal. E Deus tinha uma aliança com este povo e com aquele país. E parte dessa aliança que Deus fez com o povo de Israel estava baseada na entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. E havia aqui uma dinâmica. A dinâmica era: se a nação de Israel obedecesse a Deus, Deus os abençoaria com prosperidade. Se Israel obedecesse a Deus, Deus lhe daria vitória sobre os seus inimigos. E assim aconteceu na história de Israel. Sempre que o povo de Israel obedecia a Deus, temia a Deus, fazia de Deus o seu bem maior, eles eram prósperos, eles eram abençoados, eles tinham vitórias sobre os seus inimigos, todos os seus campos produziam, Deus reverteria as pragas e as pestes e as guerras e as derrotas diante dos seus inimigos. Mas sempre que o povo desobedecia a Deus, eles perderiam a terra, a colheita, o gado, seriam derrotados perante os seus inimigos, etc. Então a primeira coisa para entendermos este salmo é que ele foi escrito e anunciado, e estas promessas para a nação de Israel enquanto país, enquanto povo, enquanto nação. E nós hoje somos a continuação de Israel, mas a igreja hoje não é mais um país. A igreja hoje não se identifica mais como uma nação. E a igreja hoje é composta por pessoas de todas as nações. E hoje vivemos sobre uma nova aliança. Quando no Velho Testamento prosperidade estava relacionado com obediência, sempre que as pessoas obedeciam a Deus, Deus fazia prosperar financeiramente falando. Mas hoje as coisas não funcionam dessa forma. Eu não estou a dizer que Deus não nos abençoa, mas tu vais encontrar pessoas que são fiéis a Deus e que não são abastadas financeiramente, têm as suas necessidades supridas, mas não são ricas. Sim, pode existir gente que não é fiel, que não é trabalhador, que é desonesto, etc. Mas há gente que é fiel, que é trabalhador, que é honesto. No entanto, não é milionário. Ou não? Claro que sim. Basta olhar para ti e para mim. Basta olhar para nós. Então, o nosso grande exemplo de como um ser humano deve viver e as expectativas que são verdadeiras, que devemos ter em relação às promessas de Deus, são aquelas que nós encontramos manifestas em Jesus Cristo. Para não termos expectativas que não temos nada que ter expectativas. Mas o nosso grande exemplo é Jesus Cristo. Por exemplo, com Jesus eu aprendo que o homem pode morrer jovem. Jesus morreu jovem. Ou não? João Batista morreu jovem.
e não tem a ver com pecado. Com Jesus eu aprendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não está isento de perseguições cotidianas, porque assim aconteceu com Jesus. Porque eu acredito que Jesus foi o Salmo 91 encarnado. No entanto, ele não teve isento de perseguições. Ele não teve isento de uma série de coisas. Com Jesus eu aprendo que aquele cujos anjos recebem ordem para o proteger não é a pessoa que faz as coisas mais ousadas e mirabolantes, mas é a pessoa que anda com prudência. E esse os anjos o protegerão. Com Jesus eu aprendo que a segurança espiritual, a segurança em Deus, este livre do mal, é manter o nosso coração protegido do engano. Irmãos, eu acho que o nosso grande problema em relação à interpretação do Salmo 91, ou nosso ou o meu, estava no conceito de mal que nós temos. Que por vezes não é o mesmo conceito de mal que as Escrituras têm. Se nós saímos daqui e por qualquer motivo tem um acidente, uma coisa, já é um mal. Uma enfermidade, uma série de coisas. Esse é o nosso conceito de mal. Mas parece-me a mim que o conceito de mal para Jesus não é bem esse. Porque ele diz coisas interessantes como estas. Mateus 10, 28. Não temais o que mata o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. O conceito de mal para Jesus parece-me a mim que não tem a ver com o nosso exterior, com aquilo que nos acontece ao corpo, mas aquilo que acontece à nossa alma. Porque há coisas que acontecem à nossa alma que são mal, porque vão fazer o quê? Vão trazer ódio, vão trazer maldade, vão trazer perturbação, vão trazer uma série de coisas que nos levam até ao inferno. Eu disse, olha, isso é que temei. Então o Salmo 91 é uma palavra de anti-inferno, anti-maldade, anti-ódio, anti-raiva. E olha, tem cuidado com aquilo que está a acontecer no teu coração. Porque é aquilo que acontece dentro de ti que vai determinar o teu futuro. E não aquilo que acontece exterior a ti. E quando eu estou a dizer isso, eu não estou a dizer que Deus não nos protege. Eu não estou a dizer que Deus não nos livra. Eu não estou a dizer nada disso. Mas nós podemos ter algumas interpretações erradas acerca deste salmo. Vocês lembram-se, por exemplo, que até o próprio Satanás citou o Salmo 91? Quando, na tentação a Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado no deserto, levou ao pináculo, em Mateus 4, 5, diz assim, então o diabo transportou à cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo, o sítio mais alto, e disse, se és tu o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos darás ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Eu estava a citar o quê? Salmo 91, não é? Onde é que está aqui? Olha. Versículo 11. Que Deus dá ordem aos teus anjos para te guardarem. E qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito, não tentarás ao Senhor, teu Deus. Usar o Salmo 91 para reivindicar de Deus determinadas coisas, como alguns cristãos fazem, é tentar a Deus segundo a interpretação de Jesus Cristo. Porque o diabo também pode usar a palavra de Deus e usa
para distorcer as verdades divinas. O Salmo 91 não é para nós vivemos tipo dentro de uma bolha e nada nos vai acontecer. Mas é a palavra de Deus para quem tem caráter. Para quem quer viver segundo o caráter de Deus nesta vida. Não é para aqueles que esperam uma proteção de Deus para todos os caos da vida. Que muitos deles eles não tentaram evitar. Porque é que Deus não fez isto? Porque é que tu não evitaste isso? A proteção de Deus, do Salmo 91, não é a proteção de Deus contra a insensatez de algumas pessoas que não quiseram vencer com sabedoria. O Salmo 91 não é a proteção de Deus para cobrir aquelas pessoas que elas se descobriram e se expuseram deliberadamente. O próprio Jesus citou o Salmo 91, por exemplo, em Lucas 10, 19, quando ele envia os discípulos e ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Ele está a citar o quê? Salmo 91, versículo 13. Ele não está a falar literalmente. Não. Jesus está a aplicar este salmo à vitória espiritual dos discípulos sobre as ossos espirituais da maldade. Quer dizer que hoje a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta são contra ossos espirituais da maldade. O que este salmo está-nos a transmitir é que Deus haverá de guardar os seus servos. Deus sempre vai proteger os seus servos de todo o mal do inimigo. E o mal aqui, principalmente, é o mal espiritual, aquilo que Ele vai nos guardar para que nós cheguemos em segurança à vida eterna. Porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Hoje, porque aquilo que Deus nos prometeu para nós na nova aliança, mediante Jesus Cristo, pelo seu sangue, o que é que Ele nos prometeu? Prometeu-nos algo. Primeiro, perdão dos nossos pecados. E prometeu o que é que Ele nos vai guardar para si, para que nós não nos desviemos dEle e para que Ele nos vai preservar para o seu reino até que nós sejamos acolhidos pelo Senhor Jesus Cristo na morte ou na segunda vinda, no dia do juízo. Então nós vamos entender aquilo que o apóstolo Paulo, quando ele começa lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, quando ele começa a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? E no versículo 35 ele diz assim: quem nos pode separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, são tudo adjetivos e coisas que parece-nos a nós que no Salmo 91, literalmente, com aquela interpretação, nós diríamos que isso nunca iria acontecer. Porque aquilo que nós temos como mal é fome, mal é nudez, mal é o perigo, mal é a angústia, mal é a tribulação, mal é todas essas coisas. Mas quando está a falar, não, nada nos vai separar do amor de Deus, o seu verdadeiro eu. O teu verdadeiro eu não é este homem exterior, o teu verdadeiro eu é o homem interior. Por isso Paulo diz: enquanto o homem exterior se corrompe com muitas coisas, o interior se renova dia após dia. E como é que está o nosso homem interior? Porque nós podemos estar muito abençoados na nossa vida por fora. Nós podemos estar cheios de dinheiro, nós podemos estar cheios de saúde, mas podemos estar cheios de ódio, cheios de maldade, cheios de vingança, cheios de coisas que nos levam a ir para o inferno. O nosso conceito de mal está completamente distorcido em relação àquilo que as Escrituras falam de mal.
o Paulo disse assim, olha, estas coisas, nada nos separará do amor de Cristo. Nenhum mal nos sucederá. Esse nenhum mal nos sucederá. É que quando nós buscamos a Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, quando nós fazemos de Deus o bem maior da nossa vida, estas coisas não nos vão roubar a fé. Estas coisas não nos vão roubar o amor de Deus. Estas coisas não nos vão roubar a vida eterna. Porque quando nós amamos a Deus, Ele vai consolar os nossos corações e nenhuma dessas coisas nos separará do amor de Cristo. Porque Ele diz, como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Como é que está o teu homem interior? Porque quando o nosso conceito de mal está pervertido, quando há uma calamidade que acontece à nossa vida, isso vai nos roubar a fé. Porque tínhamos expectativas em coisas. Parece que o Salmo 91 é tipo um seguro de vida. Mas não é. E vamos abandonar a fé. E vamos abandonar Jesus. Não vale a pena servir a Deus. Vou à casa de Deus fazer o quê? Ou então vamos condenar pessoas. Claro, esse câncer apareceu porque alguma coisa está mal na tua vida. Claro, isso aconteceu aos teus filhos porque alguma coisa. Que é a maneira de justificar a nossa teologia. Diz, olha, como é que está o teu homem interior? Como é que está essa intimidade com Deus? Como é que tu estás? Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós tememos a Deus, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, Ele não deixar que nenhum mal, nenhuma dessas coisas venha interferir no teu homem interior e te separe do amor de Deus. Claro que isso não quer dizer que Deus não nos protege dessas coisas também. Alguém conta o carro foi assaltado, roubaram isto, aquilo, depois aquilo apareceu. Glória a Deus, Deus me protegeu, é verdade. Mas a outra pessoa, o outro homem de Deus, santo, justo, roubaram e nunca mais apareceu. Eu sou mais santo que ele. Eu sou melhor do que ele. Eu sou mais justo do que ele. Tenho mais fé do que ele. É assim que muita gente pensa. Mas isso é errado. Nós perdemos pessoas que amamos, justas, íntegras. Há malandros que não morrem. Eu não critico. Estou a falar de realidades da vida. O nosso conceito de mal, às vezes, é que é bem diferente. Então, se estás a passar por alguma dificuldade, infortúnio ou doença, deixa-me dar 2 conselhos. O meu primeiro conselho é: faz um exame à tua vida e pergunta a respeito do teu relacionamento com Deus. Ou seja, estas coisas são sempre boas para a gente nos examinar a nós mesmos. Devemos sempre aproveitar e fazer um inventário à nossa vida espiritual. Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Se há algum pecado precisa ser conversado, alguma relação precisa ser restaurada, analisa a tua vida.
Se depois de analisares a tua vida e verificares que és essa pessoa que confia em Deus, que descansas em Deus, e mesmo assim a adversidade veio, então não coloques a culpa em Deus. Não digas, Deus é infiel. Não desanimes, não desesperes. Não comeces a pensar mal de Deus. Essas promessas são inferiores a uma promessa maior quando lemos o Salmo 91 à luz do Novo Testamento. É que Deus, no meio de tudo isso, vai nos guardar firmes e fiéis para Ele. No meio de tudo isso, as ovelhas de Cristo ouvirão a sua voz e ninguém as arrancará da sua mão. A preservação da fé e a confiança em Deus é o que Ele promete acima de todas as coisas. Por isso, quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, não estão a dizer que todas essas coisas são boas para a gente crescer, nada disso. Mas aquilo que veio e podia ser instrumento para nos separar de Deus, por causa de temermos a Deus e de habitarmos nos esconderijos do Altíssimo, por causa de fazermos de Deus o bem mais precioso da nossa vida, essas coisas não nos arrancarão de Deus, mas ficamos mais próximos dEle, mais firmes nele. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos anima, é Ele que nos levanta, é Ele que nos enxuga as lágrimas, é Ele que nos fortalece. A nossa fé não fica abalada, a nossa fé fica mais firme. Não quer dizer que nós não sofremos algumas coisas, claro que sofremos. Paulo pode vir. E por outro lado, se estás a ter um período de segurança financeira, prosperidade, abundância, deixa-me dizer isto, não coloques a tua segurança em nenhuma dessas coisas, mas em Deus. O alvo de Satanás, quando tocou na vida de Jó, não era dinheiro nem enfermidade, só tinha um alvo, que ele abandonasse Deus. Ele não abandonou Deus. Às vezes eu tenho mais, às vezes eu tenho menos, mas a nossa segurança está em Deus. Seja na prosperidade ou seja na dor, na doença ou na dificuldade, na alegria ou na tristeza, nós continuamos a amar a Jesus Cristo. Nós continuamos a seguir a Jesus Cristo. Não são as circunstâncias que determinam o nosso amor ao nosso papá. Não são os acontecimentos. Há coisas que nos entristecem, claro que sim. Há coisas que fazem nós chorarmos, claro que sim. Há coisas que fazem nós rirmos, claro que sim. Mas quando nós habitamos nos esconderijos do Altíssimo, Ele não vai deixar que o mal por exemplo, na perda de alguém. Exemplo do mal, o ódio, o rancor, o ficarmos. Podes bater nas costas, se calhar não. Que ele engasgou-se com a saliva. Estava a dormir. Olha para mim. O ficar revoltado. Quando alguém nos faz mal, ficar amargurado, ficar com ódio das pessoas, esse é o mal que aninhado no nosso coração vai nos roubar a vida eterna, vai nos separar do amor de Deus. Jesus foi claro. Não vamos temer esse mal exterior. Podem nos matar o corpo. A enfermidade pode nos matar o corpo. Mas não nos rouba a vida eterna. Mas não nos vai separar do amor de Deus.
também isso. Estamos com atenção a isso. Quando nós buscamos a Deus, tememos a Deus, habitamos nos esconderijos do Altíssimo, Ele não deixa que nenhum mal, esse ódio, esse rancor, todas essas coisas que querem se alojar nos nossos corações, que nos fazem pessoas bem piores. Isso é que destrói e nos separa de Deus. E há muita gente cheia desse mal. Saúde, ricos, prósperos, mas a fazerem mal uns aos outros. Por causa do egoísmo, do ódio e de muitas coisas que se alojam, nos nossos corações. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, dá-me discernimento. Dá-nos discernimento, Senhor. Livra-nos desse mal que quer alojar no nosso coração, que nos rouba a vida eterna, que nos rouba a alegria, que nos rouba o gozo, que nos traz ódio, amargura, maldade, vingança. Livra-nos desse mal. Livra-nos desse mal. Livra-nos desse mal, Senhor. Que independentemente do que cada um dos meus irmãos possa estar a viver, que quando nós fazemos a prioridade da nossa vida, o bem maior, o bem mais precioso, nenhuma dessas coisas exteriores tem a capacidade de nos roubar o amor de Deus que habita nos nossos corações. Esta é a minha convicção, a vida eterna com Cristo Jesus. Nada me separará do amor de Deus. Eu não sei o que é que o Espírito Santo falou ao teu coração nesta noite, mas se alguma coisa o Espírito Santo falou, levanta o teu braço ou fecha os teus olhos e ora nesta noite. E ora nesta noite. Livra-nos, Senhor, de viver pelas coisas exteriores, apenas aquilo que é visível.